E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrodinâmica que diz o seguinte: em casa, corria ao banho, a sala, a cozinha, corria contra a corda bamba, invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre e sempre. É um trecho ali, né, de uma história e a questão continua. O chuveiro da casa de Cida tem uma potência de 4.300 watts. Então, potência aqui. Na posição inverno. Como estava quente, Cida mudou a posição do chuveiro para a posição verão. Então ela alterou para a posição verão, alterando a resistência e a potência do chuveiro. Ao fazer isso, o chuveiro de Cida, e a gente tem que determinar ali o que aconteceu. Vamos entender o seguinte, né? Quando a gente fala em potência, de certa forma, né, não é bem isso, mas a potência está associada aquilo que o equipamento vai me entregar. Como assim? Óbvio que a gente tem as questões de eficiência e tudo mais, mas comparar potências de um mesmo equipamento, ele com ele mesmo, ou de equipamentos que têm o mesmo princípio de funcionamento, de certa forma é válido para entender o que ele vai me entregar. Por exemplo, se eu digo que um chuveiro ele tem 4.300 watts e eu comparo um chuveiro da mesma marca, né, do mesmo modelo, mas que a potência é, digamos, 2.000 watts, como a potência do segundo chuveiro é menor, então ele vai me entregar um pouco menos daquilo que ele serve para fazer, ou seja, esquentar água. Ele vai conseguir esquentar a mesma porção de água menos, ele não vai conseguir esquentar tanto. Uma lâmpada, né? Se a gente compara uma lâmpada de 60 watts com uma de 20 watts, sendo as duas o mesmo princípio de funcionamento, por exemplo, as duas LED, né? Ou as duas de incandescentes e tal, então significa que a de 60 watts vai me entregar um pouco mais de luz do que a de 20 watts, né? O que eu não posso fazer é comparar princípios diferentes, por exemplo, lâmpada incandescente com lâmpada LED, daí não daria muito certo porque daí os princípios de eficiência são diferentes. Mas onde é que eu quero chegar? O chuveiro da Cida estava na posição inverno. A posição do inverno a gente pode considerar como sendo aquela posição onde o chuveiro ele fica muito quente, tá? Então, vamos dizer aqui que a posição inverno é a posição quente. E aí na posição quente ela tem essa potência, né? Digamos que é a potência mais alta aqui. Quando a Cida troca para a posição verão seria, digamos, uma posição menos quente, uma posição morna em relação a mais quente possível, né? Então a gente tem uma diminuição de temperatura, né? A temperatura cai. Então deixa eu escrever isso aqui, né? A temperatura, nessa situação, temperatura diminui. Diminui, beleza. Tá, mas qual é a relação da temperatura? Se a temperatura diminui, é porque está ocorrendo um gasto menor de energia, né? E o que é a potência? A potência é justamente uma relação de energia por tempo. Então, se a temperatura diminui, é porque, de certa forma, eu vou gastar menos energia, porque, de certa forma, eu estou exigindo menos do meu equipamento. Então, eu posso dizer que a potência desse equipamento também diminui. Também diminui. Beleza, se a potência diminui, o que a gente pode falar a respeito da resistência e da corrente? Vamos lembrar de uma equação aqui, vamos pegar uma equação aqui da potência, né, que relaciona justamente potência e corrente. A potência é uma relação de corrente ao quadrado dividido pela resistência. Professor, por que tu pegou essa equação? Porque nas questões a gente vai ver informações sobre potência, resistência e corrente. Então, eu vou pegar justamente uma fórmula que fala de potência, resistência e corrente para poder analisar. A gente entendeu já que a potência diminuiu, deu uma baixada na potência. E como que a gente faz isso? Quando a gente mexe lá no seletor, no nosso seletorzinho do chuveiro, né? A gente está aumentando a resistência do chuveiro. Porque aumentando a resistência do chuveiro, tu vai fazer com que a corrente que passe por ele diminua. Tu aumenta a resistência, ou seja, lembra que a resistência e a corrente têm uma relação inversa. Tu aumenta a resistência, tu diminui a passagem da corrente e isso consequentemente vai diminuir a energia gasta por tempo, que é a potência do equipamento. Então, o que a gente pode olhar ali conforme as alternativas, né? Ao fazer isso, o que a Cida fez? Ela teve a resistência aumentada e a corrente diminuída, que é o que já está escrito ali na alternativa A. Só vamos ver as outras para ver o que está errado, né? B, teve a resistência aumentada e a corrente também aumentada. Não, se eu aumento a resistência, eu vou ter necessariamente uma diminuição na corrente, porque a relação entre resistência e corrente são inversas. C,
teve a resistência diminuída e a corrente aumentada. Se a corrente fosse aumentada, que está totalmente errado, né? Se a corrente fosse aumentada, isso geraria um aumento de potência e o chuveiro ficaria mais quente. Acontece isso quando a gente passa do morno para o quente. Do quente para o morno é o inverso. E B, teve a resistência diminuída e a corrente também diminuída. Não, aqui também está errado, né? Mas está errado só o início aqui. Se eu diminuísse a resistência, teria um aumento da corrente, como eu já falei. No caso, não tem como diminuir a resistência e também a corrente, mantendo ali a mesma DDP, nessa situação padrão de casa, né? Olhando as alternativas, então, a alternativa certa seria a alternativa A dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!